ele vai te dar tags muito assertivas, mas muito objetivas. Ele vai olhar num anúncio e vai te falar assim, aqui tem um palhaço. Vamos supor que a gente fala assim, palhaço dá certo, tá? Os anúncios com palhaço estão performando melhor. Então vamos colocar palhaço em todos os lugares. Não necessariamente. O que a maioria desses modelos de prateleiras não consegue fazer é subir o nível e falar assim, peraí, não é o palhaço, é o humor. Então eles são, geralmente, os modelos de prateleira são muito bons em te dar dados objetivos, só que criativo é a coisa mais subjetiva que tem. Exato. Oi, eu sou o Daniel, sou fundador da Uncover e esse aqui é o Marketing Measurement Talks, nosso podcast sobre o estado da arte no uso de tecnologia, AI e dados aplicado ao marketing. A conversa de hoje foi com a Débora. A Débora foi empreendedora, fundou a Chili Gun Creatives, uma empresa de automação criativa que foi comprada pela Vidmob, e hoje ela é diretora global de marketing de produto da Vidmob. A conversa foi super legal, foi uma conversa sobre um dos aspectos mais desafiadores para quem trabalha com dados, que é como que o dado pode medir a parte mais subjetiva da comunicação, que é a criatividade. A gente falou disso, falou sobre a aplicação de AI e como que a gente conecta criatividade com o resultado financeiro de negócio. Vocês ficam aí com o podcast agora. Bom, Deb, super obrigado por ter topado conversar com a gente. Hoje você trabalha na Vidmob, mas você já empreendeu. E eu queria que você contasse um pouco de onde veio a ideia de criar sua primeira empresa, a Chili Gun, e como que essa experiência empreendedora mudou seu trabalho hoje, enfim, contar um pouco da sua história. Legal, Dani, obrigada pelo convite e obrigada por ter me chamado hoje. Um prazer estar aqui. Eu comecei a minha carreira, na verdade, como freelancer, fazendo trabalho de design, basicamente. E só encurtando muito a história, mas eu queria muito estudar fora do Brasil, e meus pais também não tinham tantos recursos assim. E aí eu comecei a fazer freela para ajudar meus pais a pagarem minha tuition. E aí uma coisa levou a outra, eu acabei realmente indo estudar em Londres. E quando eu estava estudando full time, eu não conseguia mais vender e entregar. Então eu comecei a contratar pessoas para entregarem os trabalhos que eu vendia. E aí, por alguns motivos, eu comecei a atender muitas empresas de tecnologia. E eu queria que o meu negócio também fosse um negócio de tecnologia. Então, encurtando muitas passagens, a gente transformou o que era uma agência de produção em uma ferramenta de automação criativa, que na época eu não sabia, quando a gente montou, eu nem conhecia esse conceito. Foi muito antes de Generative AI, mas era um conceito de trazer produtividades para designers para que eles conseguissem produzir mais peças, né? Então, a gente, enfim, começou a trabalhar com todos os grandes anunciantes do Brasil, Magazine Luiza, PicPay, iFood, Rappi, Itaú, enfim, todos os grandes anunciantes eram nossos clientes, que eram clientes que tinham um problema de escalar a produção publicitária. E nessa jornada toda, acho que, enfim, foi uma jornada de muitos aprendizados, conheci pessoas muito, muito legais e acabei me apaixonando por publicidade, que eu não sou publicitária de formação, mas acabei me apaixonando por publicidade e descobri que é isso que eu queria fazer para minha vida. Mas foi super legal e foi assim que eu entrei nesse mundo. O pessoal fala que o melhor produto que você cria é aquele que você é meio que o primeiro usuário, né? De certa forma. Então, você pegou um problema que você praticamente tinha e o produto que era conseguir escalar um pouco a produção dos seus freelas, começou a contratar gente. E aí, como você consegue escalar essa produção, virou a sua empresa, basicamente, né? Exatamente. Pô, que legal. Bom, hoje você está na Vidmob. Eu considero... Todo mundo que está discutindo dado agora, né, a questão do criativo... ela é uma das mais até polêmicas, eu digo. Porque a pessoa é a parte intangível, é a parte mais intangível da publicidade, a parte mais intangível do processo de comunicação é a qualidade daquele criativo, é a capacidade daquele criativo se conectar com as pessoas ou não. E eu recebo muito essa provocação de clientes, de todo mundo. Como que a gente consegue mensurar o criativo? E eu entendo que, de certa forma, esse é o problema que a Vidmob ataca, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco, primeiro, se é esse o problema mesmo, e como que vocês atacam e resolvem esse problema. Exatamente isso. Eu acho que até fazendo uma citação da Nielsen, que acho que é uma empresa que você está bem familiarizado, o último estudo deles do ano passado, eles apontam que o criativo ele é responsável por 49% do... Agora eu começo a pensar em inglês... E vou tentar falar em português para não parecer nojento.
49% da contribuição de vendas vinda de propaganda. Consegui. E por ele ser tão importante, como que você tem metade, basicamente, da contribuição de vendas que vem de propaganda e marketing, que não é mensurável. Basicamente, até pouco tempo atrás, era impossível você mensurar. E, como dizem, né, se você não mensura, você não gerencia. Então, você não consegue gerenciar qualitativamente os seus anúncios se você não tem dados para te dizer o que é qualidade. Então, é justamente esse problema que a Vidmob resolve, tanto antes do anúncio ir para o ar, né? Então, como uma questão de creative testing, assim, antes de você publicar, para que você evite gastar dinheiro de mídia num criativo que não performa bem. E durante a campanha rodando, para você monitorar como está a sua performance criativa, e depois que a campanha termina, para você conseguir fazer a atribuição do qual foi o impacto que os criativos tiveram na sua performance, se é que eles tiveram algum. Perfeito. Então, é mais ou menos isso que a Vidmob faz hoje, entendendo que se você consegue mexer na alavanca de criativo, você consegue melhorar os resultados das suas campanhas de marketing. Super legal. Mas eu vejo que todo mundo fala que usa AI, mas acho que a Vidmob é um dos exemplos que, desde sempre, está de fato usando muita inteligência artificial nesse processo e tal. Queria que você explicasse um pouco como que entra a inteligência artificial nesse processo de avaliação do criativo e transformação disso em métrica, assim. Claro. Bom, a gente... Basicamente, como que a gente consegue fazer essa relação? A gente se conecta nas contas de anúncio dos clientes e a gente puxa das contas de anúncio, primeiro, os criativos e depois a performance desses criativos. Então, métricas de CTR, VTR, enfim. E aí, o criativo, ele tá cheio de dados, só que eles são dados não estruturados. O CTR, VTR é um grande Excelzão cheio de informação. O criativo, ele tem dados que não são estruturados. Então, a gente usa o AI para estruturar esses dados. Então, eu consigo pegar um criativo e eu consigo colocar uma tag de qual que é o fundo daquele anúncio. Ele está em casa ou ele está na praia? Eu consigo colocar uma tag de talento. É uma celebridade, é um influenciador, é uma pessoa X, é uma mulher, é um homem. Eu consigo colocar tag de mensagem. É um benefício funcional, é emocional. Então, quando você começa a transformar os seus criativos no banco de dados, eles se tornam mensuráveis, né? Então, a gente até se reposicionou recentemente a nossa tagline como The Creative Data Company, que é justamente isso, a gente conseguir usar AI, porque o pessoal pensa AI e criativo já pensa, Generative AI. Claro que existe uma linha de pesquisa nossa nesse sentido hoje, mas hoje a gente usa AI para estruturar dados não estruturados que estão presentes nos criativos, e quando a gente faz isso, a gente consegue fazer atribuições com métricas de performance. Acho gênio. Assim, tem um pouco de inveja, porque aqui na Uncover, a nossa tese é um pouco, olha, é isso. Talvez a guerra ali de quem vai ter a melhor AI, o modelo já esteja meio terminada. Eu acho que a grande oportunidade agora é estruturação de dados. Né? Porque se você construir dados estruturados, você consegue treinar AIs customizadas e que vão fazer coisas que ninguém faz porque só você estruturou o dado. Então, acho super... E hoje a nossa principal uso de AI na Uncover é para estruturar dado também. Não de criativo, a gente estrutura dado de taxonomia de mídia, tudo. Mas eu acho gênio e eu acho que é o tipo de problema que as pessoas não olham tanto, né? Do tipo, eu vou aplicar AI para estruturar dados. As pessoas pensam isso, pensam no generativo, pensam em terceirizar a criação, mas na verdade tem um potencial enorme para ela gerar esse processo, gerar os dados, né? Ainda mais dado de criativo que não existia um grande banco de dados sobre isso, né? Acho que assim, as alternativas que existiam no passado, até como eu já vi clientes fazendo, são pessoas tagueando na mão, tipo, cor de fundo, underline, tipo de talento, tipo daí underline, tipo de produto, tipo de CTA, beleza, mas assim, é muito difícil você escalar isso, né? Eu acho que quem tem uma certa maturidade de mensuração não são clientes pequenos, então sempre é escala. Então é difícil escalar, e justamente porque é muito difícil você manter uma padronização de taxonomia, né? E aí se você está medindo
das coisas errado, aí realmente não tem como você usar isso como uma fonte de dados confiável, né? Cara, super legal. E como que os criativos... qual que é a relação dos profissionais criativos com essa solução? Assim, quando eu converso com profissionais criativos, acho que tem muitos perfis, óbvio, não quero reduzir, mas um dos perfis é aquela pessoa que acha que o dado vai reduzir o trabalho dele, vai reduzir a criatividade e tal. Como que hoje no trato com esse profissional, como que vocês lidam? Vocês sofrem algum tipo de resistência desse profissional? Como que é a adoção? Acho que assim, a Vidmob, até para vocês entenderem o histórico, a Vidmob nasceu como um marketplace de serviços criativos. Então, a gente navega bem com creative leaders, assim, tipo, faz bem parte da nossa essência. E o fato da gente estar próximo dos times criativos é, na verdade, muito bom, porque, assim, não vou negar, é óbvio que existe um cuidado nosso pra gente se posicionar, que os insights... É que nem... Imagina um insight de pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado não mata o trabalho do criativo. Assim como um insight que vem das campanhas também não vai matar. A diferença é que pesquisa de mercado, você analisa uma amostra, opinião de uma amostra, e a gente analisa a reação da sua audiência no mercado mesmo, né? Não é no ambiente de teste, é na realidade mesmo. Então, isso não mata criatividade. Pelo contrário, inspira, né? Você justamente ser mais assertivo. A gente fala muito de eficácia, né, do marketing. É a eficácia do criativo, né? Então, a gente tem um cuidado para a gente se comunicar de uma forma que a gente é a ferramenta, né? Que a gente fornece os dados para você justamente tomar melhores decisões criativas. Mas eu acho que a relação entre os times de criação e os times de mídia, eu acho que se quiser colocar ainda um terceiro elemento, time de marca também, ela, principalmente quando a gente está falando de enterprise, empresas maiores e tudo mais, se só o time de mídia tem acesso a dados e ele não retroalimenta o time de criação com essa informação, como que o time de criação vai criar criativos melhores? E existe também um grande paradoxo que é assim, quando o diretor de criação entrega um criativo melhor, qualquer que seja a definição de melhor, o cara de mídia se beneficia. Ele também se beneficia, mas ele não é cobrado por ROI. Não, e a coisa é... o que eu vejo muito é assim, se a campanha é ruim, culpa-se o criativo. Se a campanha é boa, é só o mídia que tem o louro. Entendeu? Então, assim, é muito importante que os dois trabalhem juntos. Só que como fica ali com silos de dados, né? Então, você não consegue ter acesso à informação para informar o seu trabalho criativo. E o time de mídia, pô, ele não tem o poder de mudar o criativo. A única coisa que ele pode fazer é apertar um botão, tirar dinheiro daqui e colocar dinheiro ali. Mas, assim, ele não consegue mudar o criativo. Então, eu acho muito importante que eles trabalhem juntos para... Beleza, isso, assim, os insights fornecerem melhores decisões de mídia. Sim, você pode tomar melhores decisões de mídia e, por exemplo, concentrar suas impressões num criativo que esteja entregando melhores resultados. Você pode, ou seja, isso influencia decisões de mídia e também pode influenciar decisões de criação para você conseguir fazer criativos melhores que vão melhorar os seus resultados de performance. Então, eu acho que os dois ali precisam andar juntos. A gente até está participando de um estudo com a Forrester e eles perguntam e falam muito sobre a creative e media teams andarem de mãos dadas, que eu acho que isso é um problema da indústria de muitos anos. Não, e é fundamental. Toda avaliação de campanha, ela é feita historicamente, seja no Marketing Mix Model, no Last Click, qualquer coisa, ela é feita da ótica da mídia. Né? E é o que você falou, 49% do resultado não é pelo volume que você investiu, não é por onde você investiu, não é pelo setup da sua campanha, é pela estratégia criativa que você adotou. Né? Então, você tem que... claro, tem 51% ali também, que é a parte da mídia, mas você tem que conseguir casar essa mensuração para dar uma visão realmente de performance de campanha, coisa toda. Né? Eu acho que assim, sendo também realista, né? O exemplo que eu sempre dou. Vamos imaginar um contexto aqui de pandemia. E aí você é uma empresa que vende passagem de avião.
seu criativo pode ser o melhor do mundo, você não vai vender mais por causa disso. Ou então, você vende passagem do avião e a tua passagem pro Rio de Janeiro tá R$10.000. Você não vai vender mais passagem por causa de um criativo, porque ele não faz milagre. Mas assim, partindo do princípio que as coisas fora do contexto de propaganda, né, os astros ali estão alinhados, o criativo é muito impactante. Porque eu acho que principalmente no que diz construção de marca, que não é uma coisa necessariamente de short term, mas é uma coisa que influencia no longo prazo. Eu estava até lendo um estudo ontem sobre isso. Qualquer que sejam os pontos de entrada da sua categoria ou as coisas que realmente importam para sua marca ficar ali na cabeça do cara, ela vai ser imprimida através dos seus criativos. Então, se o seu criativo ele peca em criar uma marca da sua marca na cabeça das pessoas, cara, não importa o quanto dinheiro você coloque, tipo... Eu digo assim, não que não importa o quanto dinheiro você coloque, mas assim, não importa... Não, eu diria que não importa. Assim, porque é tanto ruído, é tanta distração, que se você não faz alguma coisa que... você pode ser impactado 100 vezes no dia por uma peça publicitária. Se essa peça é completamente irrelevante para você, você vai ser impactado 100 vezes... E não vai nem... E não vai ligar para ela. Eu diria que a coisa precisa andar junto. Então, eu acho que de um lado tem isso, né? Tá tudo muito ruidoso, é muito estímulo, muito incentivo. O criativo, ele ganha mais e mais e mais relevância nesse contexto. Mas eu acho que eu gostei muito do ponto que você trouxe, que é um ponto que a gente, quando faz MMM, Marketing Mix Model, a gente sempre leva muito em consideração. Porque você vai fazer um modelo de otimização de mídia, marketing não está no vácuo, né? Você vai ter a sazonalidade, você vai ter a tendência econômica, você vai ter os concorrentes, você vai ter o preço. Então, você também não pode cobrar nem da mídia, nem do criativo. Putz, a gente vê, às vezes, você vendeu menos aqui, você fez uma ótima campanha, mas você vendeu menos porque seu concorrente investiu muito, ou porque você aumentou o preço de forma concomitante. Eu acho que um dos papéis do MMM é realmente conseguir achar as relações causais, né? Não é porque o que acontece muito frequentemente do tipo, otimizei minha mídia, minha venda total caiu, mas a campanha foi boa. Tudo, a campanha segurou esse resultado. O que fez ela cair foi preço, concorrência. Inflação, isso. E a gente consegue... Então, eu acho que o mundo para o qual a gente... Claro, o aprimoramento na forma de se mensurar é a gente conseguir achar essas relações causais, né? E a gente não pode deixar nenhuma de fora. Tem o criativo, tem a mídia, tem os outros fatores de marketing e tem o mundo lá fora que está impactando, né? Se a gente conseguir melhor atribuir cada coisa, acho que a gente vai ser mais justo na hora de avaliar, né? Com certeza. E de dar os créditos também, né? Quem é que fez a campanha? Exato. Foi porque fez mais sol, você vendeu mais cerveja. Não sei, a gente quer saber. Você fala, cara, é exatamente isso que eu falo. É do tipo, quando a coisa tá boa, a gente tem que saber se tá boa por causa do trabalho ou por causa... E quando a coisa tá ruim, a gente também tem que falar... Às vezes o trabalho tá bom. Realmente é exatamente isso. Putz, Black Friday estourei de venda. Não, mas foi só o efeito sazonal e não a campanha. Ou quanto que é a campanha, né? Sempre tem isso. Bem legal. Eu queria te perguntar, acho que dentro dessa seara, você já até falou que vocês estão estudando também Generative AI lá dentro, mas eu queria te perguntar que outras oportunidades você vê ligando dados, inteligência artificial e criatividade? Bom, acho que inúmeras, né? Eu assim como a gente respira AI, acho que tem muitos caminhos. Eu acho que um caminho, óbvio, que é o que a gente já faz, eu acho que é justamente captura de dados que não eram capturáveis antes, né? Se você pensar assim, social listening, que você consegue ler uma conversa que não está declarado se aquilo era positivo ou negativo, e ela consegue fazer uma leitura daquilo, né? Enfim, todo esse tipo de coisa eu acho que é um caso de uso de AI muito importante para mensuração no geral. Bom, Generative AI eu vou chovendo molhado, mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que conversa muito com os dados também. Então, eu acho que assim, partindo do princípio que Generative AI é uma ferramenta que está acessível para qualquer pessoa, eu acho que, e novamente, a gente batendo no ponto de eficácia de fazer criativo, você tem que ter dados para informar o seu prompt, né? Então, tipo, acho que assim, você... um prompt... Que nem se fazer uma busca no Google. Você fazer uma busca genérica, ela te dá resultados genéricos. A busca não deixa de ser um prompt. Você faz uma busca muito específica, ela vai te entregar
um negócio muito específico. Então, eu acho que AI também tem um papel ali. E eu acho que nas atribuições também, né? Porque você consegue hoje rodar modelos matemáticos num volume surreal, que obviamente não era possível alguns anos atrás, e encontrar as correlações que você mencionou, né? Então, eu acho que principalmente com essas questões de privacidade e tal, antes você fazia... Eu acho que você fazia muito essa questão de bottom-up, e agora é top-down. Você tem que fazer um negócio meio reverso, porque não tem mais os dados que tinham antes para você conseguir fazer, sim. né? O que eu acho que, na verdade, era até uma visão um pouco míope, né? Porque acho que até você tinha feito um comentário desse para mim uma vez, de que não necessariamente... Tipo assim, agora, o que eu vou falar agora são as minhas palavras, eu não tô citando, tá? Mas assim, eu acho que todo mundo queria tomar o crédito ali pelo seu last click. Falar, ó, aqui fui eu que vendi. É o Google, então foi o Google. Então você importou seu dinheiro no Google. Mas não necessariamente. O cara só buscou no Google porque ele viu seu anúncio no Facebook, ou porque ele viu seu anúncio não sei aonde. Então, eu acho que ele dá quando você traz AI para uma conversa dessa, ela consegue fazer muita conta que você não consegue... E machine learning também, ela consegue fazer muita conta que você não conseguiria fazer se você fosse fazer isso manualmente, né? Acho Total. que ele habilita uma série de eu acho de uso. é super interessante isso que você falou. Eu faço uma analogia com... Porque o Marketing Mix Model, ou modelos econométricos como o teste de incrementalidade, tudo, são matemáticas que já existem há muito tempo, o modelo matemático em si. Não tem muita inovação nesse... Tem, mas não é... A gente nem precisa usar o estado da arte da inovação, você usa o básico. Agora, a capacidade computacional de processar os dados e alimentar esse modelo matemático em tempo real é onde a AI vai ter um potencial, acho que, muito grande, né? Não é em criar um modelo novo, o modelo matemático está ali. É em você conseguir ter uma capacidade de processamento de dados, estruturação de dados para alimentar um bom modelo. E eu digo isso até... Essa é um pouco a história da própria AI, na minha opinião. Cara, a pesquisa em AI tem 80 anos, né? Modelos matemáticos estão... Só que o que aconteceu nos últimos anos foi a capacidade de estruturação de dado e de processamento computacional estourou e fez com que aquela matemática que já existia ganhasse usos que a gente não visualizava. Totalmente, né? Totalmente. Imagina você escrevendo um prompt no ChatGPT e demorando 3 horas para responder. Isso, não ia ter a adoção que tem hoje, né? Exato. Realmente, o tempo de resposta... E treinado em dados ruins, ou, né? Agora você treina na internet inteira, né? Assim, A gente tem visto, assim, ainda dentro de AI, existe os LLMs, e agora tem uma... Eu vou falar que é uma categoria emergente, mas para quem trabalha com AI não é emergente, mas talvez para as pessoas que estejam assistindo o podcast, talvez seja emergente. Que se chama LVM, que é Large Vision Model. Então, para quem trabalha com Computer Vision, que nem a Vidmob, que depende de modelos de AI e Machine Learning para pegar dados visuais, isso é muito importante, porque você consegue treinar modelos visuais mais rápido. Então, você... tentando trazer um caso de uso aqui. Imagina quando você pega uma ferramenta de Computer Vision de prateleira, uma Amazon tem uma, Google tem uma, ele vai te dar tags muito assertivas, mas muito objetivas. Tipo, então ele vai te falar assim, planta. Ou então ele vai olhar num anúncio e vai te falar assim, aqui tem um palhaço. Mas muitas vezes, não é que se você encher seu anúncio de palhaço, vamos supor que a gente fala assim, palhaço dá certo, tá? Os anúncios com palhaço estão performando melhor. Então, vamos colocar palhaço em todos os lugares. Não necessariamente. O que a maioria desses modelos de prateleiras não consegue fazer é subir o nível e falar assim, peraí, não é o palhaço, é o humor. Então, eles são... Geralmente, os modelos de prateleira são muito bons em te dar dados objetivos, só que criativo é a coisa mais subjetiva que tem. Exato. Então, eles não são muito bons em te dar visões subjetivas sobre as coisas. Então, quando você tem com essas ferramentas de LVM, a gente consegue desenvolver modelos próprios da Vidmob. E, sinceramente, enfim, as empresas conseguem desenvolver esses modelos personalizados para que ele, através de um grupo de tags objetivas, consiga te dar uma tag subjetiva.
Que é muitas vezes é esse o insight que a pessoa quer. Ela não quer saber se tem um palhaço ou não. Ela quer saber se ela tem que usar humor ou se ela tem que falar mais sério. Nesse exemplo tosco que eu dei, mas... Não, mas... Nossa, pra mim essa... Uma das discussões que eu mais tenho interesse é sobre modelos com causalidade e modelos sem causalidade, né? E AI geralmente é sem causalidade. É do tipo, isso deu... Você pôs um palhaço, deu certo. Você deu certo porque você pôs um palhaço? Não necessariamente, né? O modelo de AI, ele é correlacional em larga escala, né? E o que você está falando é, olha, se a gente agrega uma outra camada de dados na qual eu consigo depreender qual é o porquê, né? Eu vou conseguir... Qual que é o elemento causal? Não é o palhaço. Não tem causalidade entre palhaço e o resultado. Tem causalidade entre humor e resultado. É, né? Exatamente isso. E é a escada. Tem até hoje toda uma linha de pesquisa que é Causal AI, Causal Machine Learning, que são modelos de ML que vão tentar trabalhar nessa camada explicativa da causalidade, né? Que é muito legal. Que legal, essa daí eu nunca tinha ouvido falar. Pô, uma aposta minha também muito forte é nesse tipo de modelo agora, porque a AI, ela faz muitas coisas, ela propõe, mas ela é incapaz de planejar, tá? O que eu quero dizer com isso? Sempre que você vai fazer um planejamento, você precisa de um tipo de raciocínio que é contrafactual, ou seja, se eu fosse para a direita, eu chegaria em A, se eu fosse para a esquerda, eu chegaria em B, ou sei lá, se eu investisse em TV, eu venderia tanto, se eu investisse em TikTok, eu venderia tanto. O raciocínio contrafactual é isso. Você faz uma coisa, mas se você tivesse feito outra, teria gerado resultado. Ela não consegue fazer esse tipo de raciocínio. Ela só consegue prever, né? Porque ela não tem uma mecânica causal. Ela não entende que o que fez você chegar lá foi ir pelo caminho A. Ela só chega... você fez isso. E aí esses modelos, eles tentam dar os caminhos de causalidade justamente para você conseguir planejar. Enfim, é uma área de pesquisa, mas eu acho que tem... É uma área muito embrionária ainda, Causal AI, assim, tá começando a avançar e acho que tem muita oportunidade. Que legal, que legal. Eu nunca tinha ouvido falar exatamente do modelo do nome que você mencionou, Causal AI, não é algo que eu já conhecia, mas resolve um problema, né? Porque realmente eu acho que ele é uma limitação, né? Que acho que toda AI vem junto. Total. E eu acho que para quem é executivo, você não quer terceirizar a decisão para uma AI. Você quer ter evidências e tomar uma decisão a partir dela, né? Concordo. Então, a AI tradicional, ela só consegue tomar a decisão para você. Se você tem a relação causal, você consegue entender, isso causa isso, isso causa isso, então eu vou por aqui, para você tomar a decisão e não ela, né? Entendi. Então, enfim... Não, isso é bem legal. Bem legal. Eu acho que a gente assim, esse exemplo que eu dei de humor, a gente tem uma metodologia que chama Aperture, que ela tem uma série... ela tem mais de 30 atributos de criatividade, de execução criativa mesmo, de variáveis, vamos colocar assim, que pode impactar no resultado da campanha. Então, o humor, eu trouxe, tá dentro da categoria de tom. Aí, por exemplo, dentro da categoria de mensagem, tem qual que é o call to action que você usa. Você está usando uma mensagem mais funcional ou ela é mais emocional? Que, obviamente, também varia. Você está fazendo uma campanha mais fundo de funil, às vezes uma mais racional funciona melhor do que uma mais emocional. Mas a gente mapeou mais de 30 atributos de execução criativa e a gente está trabalhando para transformar todos eles em 100% AI, né? Tipo, ainda hoje a gente tem ainda serviços que, às vezes, a gente precisa para contextualizar aquele insight no caso do cliente. Então, eu vou te dar um exemplo tosco, mas fácil de entender. Uma AI objetiva, do jeito que era quando a gente começou, a gente tem um caso que a gente sempre conta essa história, que era uma empresa de colchão, que usava Vidmob, e o insight cru, sem esse insight mais de alto nível, era que partes de corpo humano geravam performance. Aí, eu sei que esse é um insight completamente maluco. Mas aí, quando você vai olhar, não é parte de corpo humano. Eram pessoas
testando a firmeza do colchão, que era tinha a mão lá do cara. Então, o insight passou de uma coisa objetiva e completamente inútil, porque não é sobre mostrar pedaços de corpo, mas era sobre mostrar o atributo de firmeza do colchão. E isso, por qualquer que seja a explicação, era o que fazia as pessoas comprarem. Elas queriam um colchão firme. Cara, isso é um exemplo maravilhoso de causalidade. Porque a AI vai falar tem uma causalidade parte de corpo essa não é a causalidade, é uma correlação, porque a causalidade é a percepção de firmeza do colchão pra, né? Pô, super legal. Eu adoro achar casos de correlação que não são causalidade, justamente porque ilustram muito bem essa discussão. É que é muito curioso, porque assim, são coisas que você fala, não, você tá brincando que é isso. Só que quando você... é um insight que parece um detalhe, só que quando você escala isso pro tipo de criação, é um super unlock, assim, porque o cara fala, cara, então vamos encontrar formas criativas de mostrar a firmeza do nosso colchão. Vamos colocar uma taça de vinho em cima dele, vamos ficar pulando em volta dele, fazer um vídeo e jogar no TikTok pra mostrar que o nosso colchão é firme. Por mais tosco que isso seja, é isso que o insight representa. Enfim, tô tendo conversas com criativos também sobre dados e isso que você falou é exatamente o que eles trazem. Eles falam, o dado não vai me trazer o insight, ele vai me trazer algo que vai inspirar o insight, né? Vai trazer... O dado é isso. O criativo não vai... então vamos colocar alguém assim. Não, ele vai falar, se é assim que o consumidor se comporta, e aí ele desdobra outras ideias a partir disso, né? E aí é isso, o dado ele não vai fazer o trabalho do criativo, mas ele é uma coisa que pode inspirar um processo criativo diferente e até orientar isso para ter mais eficácia, que nem você falou. Sim, eu acho que principalmente, não só para construção de marca, mas principalmente para construção de marca. Que eu acho que... no fim, eu pelo menos, né, vejo dessa forma, que o criativo de fundo de funil, ele deriva da estratégia ali que você definiu para os seus criativos de construção de marca. Então, eles estão, de alguma forma, mais conectados, mas ele começa, na minha visão, na marca e não no fim do funil, né? E eu acho que o pessoal está ficando cada vez mais preocupado hoje com construção de marca. Tá tendo um retorno enorme, né? É ótimo de todo mundo entender que se você não faz isso, você tem que ficar alimentando... Né? É aquela coisa... Se você não tem marca boa construída no longo prazo, a quantidade de mídia que você precisa estar sempre fazendo, investindo, fica insustentável, né? Porque você não tem uma demanda natural pelo seu produto, um interesse, né? E a construção de marca é nada mais do que a produção de interesse independente de um acionável de curto prazo, né? Exato. Você já leu um livro que se chama How Brands Grow? Todo mundo me fala que é o melhor livro, mas eu não li ainda. Você deveria ler. Você deveria ler. Esse livro é muito bom. Mas ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre o conceito de disponibilidade mental e de disponibilidade física. Disponibilidade mental é marca construída pelo marketing. Então, tipo, sei lá, eu vendo pasta de dente. Tem que fazer todo mundo lembrar que você vende pasta de dente. E dentro do seu... no contexto que você ganha. Minha pasta de dente é a mais barata, é a que dá o hálito mais cheiroso, sei lá. Qual que seja o contexto que você ganha. E aí, beleza, eu lembro da sua pasta de dente, só que quando eu for na farmácia, ela tem que estar lá. Ou quando eu entrar no site do Carrefour, ele tem que estar lá também. Então, eu acho que toda essa parte de disponibilidade mental, ela é criada com a parte criativa, né? E é por isso que eu acho que existe tanta essa influência tão grande do criativo nos resultados. Porque se você não é a primeira marca que o cara pensa quando ele precisa de uma determinada categoria de produtos, ele não vai escolher você. Tipo, então, eu acho que ele... E a longo prazo, que é o que você falou, né? Acho que durante muito tempo ficou essa... Claro, eu entendo a necessidade de você gerar resultado no curto prazo, né? Mas é o que você falou, não se sustenta, porque você... primeiro que eu acho que você reduz muito a audiência endereçável, né? Porque você vai... Só quem tem interesse já. Tipo, eu li até um estudo... O autor desse livro tem um instituto e ele conduziu um estudo maravilhoso com o LinkedIn, só que falando de marcas B2B.
E ele dá um exemplo, assim, magnífico, que ele fala assim, basicamente a conclusão dele é, invista em marca e não faça nada mais. E aí, por mais, né, duro que seja essa conclusão, mas ele fala assim, pensa assim, de quanto em quanto tempo você compra um CRM? Vamos supor que seja 5 anos. Vamos supor que existam 100 mil pessoas, 100 mil empresas propensas a comprar um CRM. Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, por ano, 20 mil empresas compram um CRM, supondo que demora em 3 meses para você converter uma venda, agora tem 5 mil pessoas comprando CRM. Então, se você só foca em fazer fundo de funil, você está falando com 5 mil pessoas. Porque as outras 95 mil, você pode botar desconto. Elas não vão comprar, elas não precisam. Então, eu acho que a marca, ela... Eu não sei como, tipo, durante um tempo as pessoas eu tenho a impressão que as pessoas esqueceram disso. Mas não é? Eu acho que o encantamento com a tecnologia, ele é pendular. Você se deslumbra com algumas coisas que ela gera, e aí você percebe a limitação disso, do tipo... Claro, tem campanha de conversão, essencialmente, ela tem um encantamento, porque você sabe quantas pessoas clicaram. E aí você vai pagar só por quem clicou e comprou. E agora eu sou um marqueteiro que eu só invisto em coisa que eu consigo mostrar. Só que aí você só está falando com uma galera limitada. Então, se você investe nisso muito, a gente até tem curva de saturação que a gente calcula. Satura rápido, porque você falou com os 5 mil, né? Muito rápido, E aí o cara lembra, poxa, eu consigo mostrar o resultado rápido pelo last click, para um modelo de atribuição simples, só que eu saturei muito rápido. Eu preciso fazer alguma coisa agora para realimentar esse funil, né? E aí o cara volta, aí o pêndulo volta, e eu acho que é o que está acontecendo agora, que é um pêndulo voltando a entender que, tipo, você precisa gerar a demanda, né? Se você vai investir só em conversão, você captura uma demanda que já existe, os 5 mil. Só que você precisa falar com o resto para criar essa demanda, porque senão você não vai ter 5 mil amanhã e nem 5 mil daqui a 2 meses, né? O dia que o cara for comprar um CRM, ele tem que pensar em você. Tem que pensar em você. E eu, olhando evidência empírica, fazendo marketing mix model e tal, lembrança de marca é o melhor investimento. Eu concordo com esse autor aí, com base na pouca evidência que a gente tem. Lembrança de... O ROI das campanhas de marcas fortes são muito maiores do que o ROI de campanha de uma marca fraca. É aquela coisa, se o cara já não lembra de você, você vai precisar fazer, com uma campanha de conversão, você vai precisar que ele confie em você, clique em você, compre em você, tudo ali na mesma campanha. Se você já tem esse processo feito, aí você faz uma campanha de conversão, nossa, a coisa roda muito melhor. Então eu falo, awareness é o melhor investimento possível, na nossa opinião, claro. Claro, é sempre um jogo, né? Se está na alta sazonalidade, você precisa só que o cara jogar ele para dentro, né? Mas fora disso, você precisa que ele... lembre de você. Eu concordo. Eu concordo. Super legal. Deb, pra gente concluir, tô adorando o papo. A gente tá falando sobre construção de marca e tal, mas você já tem formas de relacionar a melhoria da qualidade dos criativos com os resultados de negócio? Como que você tá pensando em fazer melhor essa conexão? Já, eu tô bem obcecada com esse tema. Eu só falo de MM na Vidmob. Eu tô tão obcecada que me deram de amigo secreto um pacote de MM personalizado escrito MMM. E porque eu realmente acho que a grande sacada, a gente está fazendo já começou fazendo o mais difícil, que era medir algo imensurável, né? E agora a gente está trabalhando para alimentar isso de forma que a gente consiga medir o impacto de Creative Quality em métricas de negócio, como, por exemplo, ROI. A gente tem, inclusive até citando um exemplo, a gente fez recentemente agora um estudo onde a gente usou, a gente, só para vocês entenderem, a gente tem um produto que basicamente ele te dá uma nota para cada criativo com base em critérios e pesos dos critérios pré-definidos. Então, por exemplo, quando você menciona que o colchão é firme, você ganha mais um ponto, não sei o quê. Enfim, a gente consegue criar, ou quando você coloca o logo, a gente é importante a marca, você recebe mais pontos. Então, a gente dá um score para os criativos. E a gente consegue ir lá no mais granular possível, no ad level mesmo. Então, a gente consegue dar uma nota para o ad, especificamente. E aí, o
cliente consegue agregar isso se ele quiser. Então, se ele quiser agrupar por campanha, por plataforma, por marca, sei lá, ele consegue agrupar da forma que ele quiser, mas a gente entrega o dado mais granular possível, nível diário, tudo mais granular para ele conseguir fazer as agrupações necessárias. E a gente, trazendo esse score para um estudo de MMM, a gente descobriu que a Creative Quality impactou 25% do ROI de uma empresa de groceries nos Estados Unidos. 25% do ROI. Então, tipo assim, não é 1%, é 25%. Então, tipo, é realmente muito relevante. Isso a gente analisou um período de mais ou menos 2 anos, um pouco menos de 2 anos, de 21 a 23. Foram, se eu não me engano, 18 mil assets, né, que a gente analisou. E esse 25% é o equivalente a 73 milhões de dólares de receita incremental. Então, assim, é uma prova que... um exemplo, digamos assim, de que o criativo ele é realmente importante, né? Que existem muitas empresas que veem o criativo como... produção criativa como um custo, mídia como um investimento. Só que você socar dinheiro de mídia no criativo ruim, ele te custa muito caro. Total. Então, as duas coisas são investimentos. Só que é muito importante justamente ter os dados para você conseguir avaliar a qualidade do criativo, qualquer que seja a sua definição de qualidade. A gente tem soluções para ajudar as pessoas, as marcas a entenderem quais são os critérios que eles precisam medir. Porque pode variar por plataforma, por marca, por região, né? Mas a gente vai definir, sei lá, 10 critérios e a gente vai passar todos os anúncios por esses critérios e eles vão ter uma nota de 0 a 100. E essa nota de 0 a 100, ela pode ajudar ou atrapalhar os resultados da campanha. Então, acho que é um exemplo... Assim, eu queria que o pessoal entendesse o quão inovador isso é, porque, assim, o Marketing Mix Model é esse modelo que existe há muitos anos, né? Você pega um histórico de todos os investimentos de mídia do cara, quanto que ele investiu, pega o histórico da venda da receita do cara, roda um modelo estatístico e você consegue falar, essa mídia te gerou tanto. Só que é o que você falou, investir mais, se você investe mais num criativo ruim, o seu ROI é ruim. Se você investe mais, e o que vocês estão conseguindo fazer, que eu acho um avanço genial, é incorporar alguns dados ali da série histórica também, de score criativo das campanhas desse cara, e mostrar como que esse dado vai ser muito explicativo do retorno da mídia do cara. E aí você consegue falar, cara, se você melhorar 10% o seu score criativo, você vai ter um retorno de milhões e você consegue oferir em receita. E aí a gente consegue, talvez, né, se aproximar do que é uma valoração um pouco melhor do trabalho criativo. Porque eu sinto que hoje é isso. O louro é todo do mídia. E aí a gente vai mostrar, cara, trabalho criativo merece muito do louro também, né? E eu acho que, isso é o estado da arte aí. Desde que o Marketing Mix Model existe, todo mundo fala, cadê o dado do criativo para eu saber se foi só a mídia ou se foi o criativo? E acho que o dado da Vidmob tem o potencial de fazer isso, né? E certamente é algo que a gente quer fazer junto, Uncover e Vidmob no futuro. Sim, com certeza. Acho que o mérito é dos dois, né? Não adianta você ter um criativo magnífico se você não tiver impressão. E também não adianta você ter impressão se você não tiver um criativo magnífico. Então, acho que as duas coisas influenciam. E eu acho que trazer... A Vidmob se posiciona como um provedor de dados. Só que, assim como, sei lá, o Weather Channel fornece dados da previsão do tempo, a gente fornece dados sobre os seus criativos. É basicamente isso. Perfeito. Então, assim, partindo do princípio que as marcas tenham a necessidade de... o interesse de avaliar o quanto a eficácia do criativo impacta na eficácia da propaganda, hoje ela consegue trazer isso como um dado variável, assim como ela faria com a inflação, assim como ela faria, sei lá, com qualquer outra variável que ela acha que impacte o negócio dela. Mas como a gente falou, a gente não tem como prometer que vai impactar, porque é o que eu falei, você tá vendendo, pasta de dente a R$200, cara, não vai ser o criativo que vai... salvar a qualidade que vai salvar a tua vida. Mas, em muitos casos, né, partindo do princípio que as variáveis fora de propaganda estão ok, em muitos casos, para não dizer pelo menos todos que eu já vi, sempre tem uma influência muito relevante. Eu diria assim, se você está gastando dinheiro em mídia,
melhor era ser criativa, né? Mesmo se tiver tudo errado, você tá gastando dinheiro nisso, faz da melhor forma e não da pior, né? Pô, super legal, Deb. Adorei o papo. Tô bem animado pra ver o que a gente vai fazer junto, o que vai rolar aí. Eu também, já tô com várias ideias. Valeu. Obrigadão aí, gente. Obrigada.